Olha, eu acho, sinceramente, nesse quadro de autoproteção do sistema, né, para pegar uma palavra emprestada aí do Tropa de Elite, né, eu acho que a coisa só pode mudar de figura com a pressão da sociedade, com a pressão do público, começando com a pressão do torcedor sobre o presidente do seu clube, né? Por que que o senhor votou no atual presidente diante de tudo que está acontecendo, diante dessa crise? Enquanto você investigou, né, a gestão atual da CBF, você encontrou indícios de desorganização administrativa, com contratos espalhados e ordens de pagamento sem registros formais. Você Uhum. acredita que essa desordem é intencional? E se você acredita, qual é o propósito disso? Pois é, a fonte até falou, né, parecia algo intencional, né, eu acho que, às vezes, eu tendo a concordar com o que essa fonte disse, a desorganização favorece a malversação de recursos, né, é Sim. óbvio, uma coisa está ligada à outra, né, eu acredito que tem a ver, sim. E quais foram aí os maiores desafios que você enfrentou, né, ao fazer essa reportagem, essa investigação, sobre a CBF, considerando o histórico de sigilo e controvérsias, né, que envolvem essa nossa querida entidade? Olha, o desafio foi fazer as pessoas confiarem em mim, né, no trabalho meu, da revista, porque eu ofereci a elas o off, né, o off the records, né, que é um instrumento básico do jornalismo, Uhum. e elas confiaram em mim, né, então, assim, eu sou muito grato a elas e não é um trabalho fácil, né, obviamente as pessoas têm muito medo, por questões óbvias que a gente já discutiu aqui, né, porque a retaliação vem e tudo mais, o Rica mesmo comentou isso agora, e reunir documentação disso tudo, né, tá respaldado em documentos e tal, porque é difícil você investigar uma entidade como a CBF, que é uma entidade privada e nada é aberto, né, a CBF ela só Sim. publica os seus balancetes anuais, com números muito resumidos, né, da execução orçamentária dela, né? Mas quando você vai para o micro, os contratos pequenos, né? Aí que Sim. pode estar né, as informações suspeitas, e isso é difícil obter, né? Você precisa de Sim. gente lá de dentro, né? Enfim. Realmente é a parte mais difícil, né, as pessoas, mas agora também que foi tudo escancarado e que ninguém que não precisava ser exposto não foi exposto, Pois é, vai chover informação para você aí. pois é, pois é. Vai ser até difícil lidar com tanta coisa, eu acho, porque realmente e assim, é até, de certa forma, imagino que até seja difícil para você filtrar certas informações, né, porque eu imagino que a quantidade de gente que te procurou depois do que aconteceu Sim, seja muito enorme, e grande. até é difícil filtrar para ver, pô, isso Ah, aqui realmente sim, tem a sim, ver e tal. sim. A gente tem, claro, é feito esse filtro, mas é um filtro um pouco automático, né? A gente lida tanto com isso que a gente já faz um filtro muito natural, assim, é instintivo, né, do jornalista Do fazer esse bom filtro. jornalista, do bom jornalista. Do bom, né, não tô porque, rapaz, eu já sofri, tá, com jornalista que só escuta um lado, e que Ah, publica não, como se fosse verdade absoluta, enfim. esse é perigoso, né, é errado e é Nossa, perigoso. nossa, É, e me deu muito trabalho já, mas enfim, não imagina. vamos entrar nesse mérito não. Tipo, na sua opinião, o que você acha que é necessário aí para fazer essa, talvez, reforma estrutural na CBF, para garantir talvez uma maior transparência no futebol brasileiro, na gestão, enfim, na ética? Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Seguro Essa aí, Bet. vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na Então, descrição. então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, Dá porra, uma essa moral casa lá. é bem legal, viu? Olha, eu acho, sinceramente, nesse quadro de autoproteção do sistema, né, para pegar uma palavra emprestada aí do Tropa de Elite, né, eu acho que a coisa só pode mudar de figura com a pressão da sociedade, com a pressão do público, começando com a pressão do torcedor sobre o presidente do seu clube, né?
por que o senhor votou no atual presidente diante de tudo que está acontecendo, diante dessa crise? Eu acho que o torcedor tem todo o direito do mundo de cobrar isso do presidente, do clube dele. Sim. Ele é apaixonado, como você falou, ele deixa, às vezes, de pagar algum outro luxo dele para conseguir comprar um ingresso para ir lá acompanhar o time dele, porque o brasileiro é apaixonado por futebol. Agora, não adianta a gente ficar só reclamando de arbitragem. Aí, ó, enquanto o Edinaldo gasta milhões para si mesmo e para os amigos, a arbitragem está à míngua, e a arbitragem não recebe o treinamento devido. Isso se reflete no que aconteceu no fim de semana, quer dizer, é um reflexo direto. O torcedor consegue rápido, enxergar, né, essa causa e consequência, né? É visível. Imediato. E rápido. Então, acho que o torcedor tem que pressionar. E aí, essa pressão escala para presidente das federações, enfim. E esse presidente tem que fazer alguma coisa. Eu acho que a imprensa tem que cobrar isso desses cartolas, né? Inclusive, o PVC fez isso bem numa entrevista segunda-feira com o presidente do esporte, né? Sim, ele falou, isso que eu ia te falar. Né, o esporte lá reclamando e tal, com toda a razão, de um pênalti que não existiu e tal. Mas agora, o senhor presidente, o senhor votou no atual dirigente, no atual presidente da CBF. Ou seja, o senhor está contente com o que está acontecendo. Se o senhor votou pela reeleição. Aí o cara começa, ativismo político. Ativismo político, não é ativismo político. É uma cobrança, é legítimo. É uma constatação, né? É uma constatação, não é nem isso não é nem ideológico. A gente não tem que estar entrando na questão ideológica de nada aqui. A gente está falando tecnicamente, né? Ou seja, uma má gestão da CBF que se reflete na má qualidade da arbitragem, não é? Sim, não, sem dúvida. Eu acho que o que o PVC fez, o que o presidente do esporte fez de reclamar realmente é legítimo, porque foi absurdo o erro de arbitragem. Absurdo, sim. Mas aí você cai nessa roda gigante, né? Sei lá, quem veio primeiro, ovo ou galinha. Quer dizer, o cara errou, o árbitro errou, mas ele tem o treinamento necessário? Não. Por que ele não tem o treinamento necessário? Porque não tem dinheiro? Aparentemente, entre aspas, entre aspas, não. Entre aspas, não tem dinheiro. Sim. Muitas aspas, né? Não tem dinheiro para isso. E aí, por que não tem dinheiro para isso? Porque se usa mal o dinheiro que tem a CBF. Afinal de contas, a CBF é uma entidade bilionária, né? Bilionária. É mais de 1 bilhão por ano e vai aumentar com o contrato da Nike, vai aumentar essa receita, né? O novo contrato. Pois é, cara, e a gente, assim, eu acho que a discussão foi muito válida e eu acho que o PVC foi muito bem ali no que ele falou. E até a questão de calendário, enfim, são várias questões ali que parecem que são... Várias questões. A CBF, cara, a CBF é tão profissional para algumas coisas, para outras ela parece tão amadora, né, cara? Sim. A questão do calendário mesmo, enquanto estava tendo Copa América, estava tendo jogo do Campeonato Brasileiro, que é o principal produto, né? Não faz sentido. Pois é. Nenhum. Agora no Mundial também, se eu não me engano, vai ter alguma coisa. Não sei se vai ter jogo, se o calendário vai parar, enfim. É uma zona, assim, que, cara, que o futebol brasileiro, ele deveria, na minha opinião, tá? Eu sei que é um micromundo do que a gente vive hoje na macro sociedade, digamos assim, que é o Brasil, né? A gente tem, não tô nem falando de A, B ou C, mas a gente tem corrupção em clubes, corrupção em federação, enfim, corrupção dentro do futebol, claro, que é meio que um retrato do que a gente tem no macro aí hoje no Brasil como um todo. E aqui eu não estou nem entrando no mérito de direita, esquerda, Bolsonaro, Lula, nem é isso. Eu estou falando, historicamente, o futebol brasileiro ele é um microcosmos do que a gente vive no Brasil. Mas acho que a gente poderia aproveitar justamente o contrário, como, por exemplo, né, a boa administração de alguns clubes como o Flamengo, por exemplo, que poderiam servir de exemplo, e servem, né, de exemplo para outros clubes poderem se organizar mais. A CBF também podia servir de exemplo para, enfim, mostrar para o Brasil que é possível governar sem essas questões, né, cara? Sim, com certeza. Com certeza. Gostou dessa resenha? Então, olha só, para ver ela completa, o link está aqui embaixo na descrição. E
pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você, e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?